Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de história anterior, nós vimos sobre as independências na África e na Ásia. Falamos sobre as causas das independências, conversamos um pouco sobre a independência da Índia e o papel do Mahatma Gandhi, falamos sobre alguns países africanos, falamos sobre vários assuntos relacionados à situação, pós-independência desses países, e agora eu vou auxiliá-los na realização das atividades. Bom, o exercício 1 é um teste, fala sobre a luta, pela independência na África e na Ásia, e aí fala sobre as causas. Vocês vão assinalar o que não foi causa, pela luta das independências, tá? Então, é assinalar a alternativa errada, tá? Exercício 2, vocês vão falar o que foi a Conferência de Bandung, tá? O que foi essa conferência e o que ficou determinado nessa conferência. Exercício 3 fala sobre o Mahatma Gandhi, o grande líder, da luta pela independência na Índia. E aí fala sobre o que ele defendia, qual era a estratégia que o Gandhi defendia na luta pela independência. A 4 também é sobre o Gandhi, é um texto escrito por ele, vocês vão ler e vão responder as questões A e B. A quem Gandhi está se dirigindo nessa carta, e o que ele aconselha que os seus seguidores façam. Então, uma interpretação aqui da carta do Mahatma Gandhi. A 5, pessoal, fala também sobre a Conferência de Bandung, tá? Vocês vão assinalar a alternativa correta. A 6 está perguntando se as independências promoveram melhorias significativas nos países africanos. Então, pessoal, os países lutaram pelas independências, mas será que, após essa conquista, ocorreram realmente mudanças significativas em questões de condições de vida, de saúde, de estrutura, Ou será que esses países ainda sofrem sérios problemas, Eu quero que vocês comentem sobre isso. A 7, vocês vão relacionar a Revolução dos Cravos com as independências nas colônias africanas que pertenciam a Portugal, tá? Como que a Revolução dos Cravos acabou contribuindo para que esses países conquistassem a independência. A 8 é um trecho de uma notícia do jornal O Globo, de 1994, e fala um pouco, sobre uma guerra civil, um conflito étnico que ocorreu em Ruanda, tá? Que é um dos reflexos, uma das consequências de como ficaram os países africanos após as independências, Então, as independências não resultaram, no fim dos problemas, Então, alguns problemas, alguns conflitos foram causados pelo tempo que esses países foram colônia e foram arrastados tempos depois. Então, fala um pouco sobre isso. Agora, o exercício 9, pessoal, é um texto do líder da libertação de Moçambique, e foi primeiro presidente de Moçambique. Então, vocês vão ler e vão interpretar e responder as questões, falando sobre a questão da luta de Moçambique contra o domínio português, tá? Depois, pessoal, nós conversamos sobre a apartheid na África do Sul, A África do Sul, ela teve que, após a independência, lidar com esse regime segregacionista. E aí o exercício 1 pergunta, então, em qual país da África foi implantado o apartheid, é só assinalar o nome do país. O exercício 2, vocês vão assinalar o que é incorreto sobre as proibições do apartheid. A 3, vocês vão citar alguns exemplos das leis do apartheid. Então, citar alguns exemplos, o que não, como é que funcionava, o que não poderia ser feito, que locais que brancos e negros não podiam frequentar ao mesmo tempo. E a 4, vocês vão falar um pouquinho sobre o Nelson Mandela. Quem foi Nelson Mandela e qual foi a importância, do Nelson Mandela na luta contra o apartheid, que ele foi ali uma figura central na luta do apartheid e também pós o fim do apartheid, já que ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz e depois foi eleito, presidente da África do Sul. Certo, pessoal? Então façam com atenção. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até nossa próxima aula.